Boa noite, teleouvintes da radioespírita.net.br e da Rádio Espírita Chico Xavier. Está entrando no ar o programa Aprendendo o Espiritismo. Eu sou José Carlos Fiorido, transmito esse programa da cidade de Vitória, através da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. E hoje nós abordaremos o tema o Espiritismo e a Mulher. Em verdade, há uma razão especial de por que fazemos, visto que amanhã, aliás, daqui a pouco, nós estamos entrando no dia 8 de março, e então estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Nós queremos agradecer a presença de todos, queremos agradecer o seu acompanhamento ao nosso programa, bem como também as pesquisas que têm sido feitas nos nossos vídeos, bem como dos companheiros da radioespírita.net.br e da Rádio Espírita Chico Xavier, de Teófilo Otoni, transmitido simultaneamente, neste momento, o nosso programa. Queremos aproveitar para agradecer a presença do Klauser, nosso assíduo ouvinte, e para dizer a ele da nossa alegria de poder comemorar amanhã o aniversário dele. Muita paz, muitas felicidades e feliz aniversário, Klauser. É sempre uma alegria poder fazer aniversário, especialmente pessoa tão especial quanto você. Pois bem, nós temos a proposta de trazer esse programa ao debate, exatamente porque, sendo nós também aprendidos do Espiritismo, temos a proposta de aprender estudando. Também de aprender a manipular essa tecnologia tão favorável à divulgação da doutrina espírita e que, na verdade, possibilitará, em tempos bem atuais, que a doutrina espírita possa chegar no seu lar a qualquer hora, não só na programação ao vivo, que você pode utilizar também para interagir conosco através do chat, ou depois você pode visualizar os tapes, vendo os filmes, vendo a matéria que é veiculada através do YouTube. Basta que você pesquise e você vai encontrar lá alguma programação nossa. Pois bem, Dia Internacional da Mulher. Se nós analisarmos a história, desde os primórdios da humanidade, nós vamos perceber que nem sempre a mulher teve papel relevante, ou papel considerado relevante na história da humanidade. Ao contrário, embora a história registre regimes patriarcais e matriarcais, onde a mulher aparecia em algumas sociedades com maior destaque social e com um poder determinante na condição da família, mas em linhas gerais, nós percebemos que a mulher sempre ficou colocada em situação de adversidade, em situação de segundo plano, não raro, nem existia. Se nós buscarmos a história dos povos, nós vamos verificar que a própria igreja dominante, até o século XV ou século XVI, chegou-se ao ponto de discutir se a mulher tinha alma, de discutir se a mulher tinha um papel significativo na sociedade, além da possibilidade da procriação. Se nós olharmos os textos bíblicos, embora alguns estudiosos contestem, mas fica nítido que no Antigo Testamento a mulher ocupa uma posição bastante irrelevante, sem qualquer expressividade, sendo considerada objeto. No Novo Testamento, Paulo carrega alguma tinta em cima da posição da mulher, embora Paulo, sendo seguidor de Jesus, ele carrega também a tendência de valorizá-la, a fim de que extirpasse da sociedade judaica
essa desconsideração com a pessoa do sexo feminino, que é parte integrante da família, sem a qual a família não poderia existir. Para que nós possamos fazer alguma digressão em torno desse assunto tão relevante, especialmente num dia tão relevante para a mulher, em homenagem a elas, é que a gente faz esse programa, mas vai citar Jesus, que talvez seja uma das primeiras oportunidades registradas na história em que a mulher começa a ganhar espaço. Nós vemos, por exemplo, a forma como Jesus trata a mulher adúltera e, em verdade, em vez dele considerar a pessoa que foi considerada naquilo que chamaram de ato pecaminoso, Jesus foca sua atenção tão somente em cima do ser humano que estava ali, da pessoa humana, desconsidera a acusação que era endereçada àquela mulher, que perante a lei ela seria lapidada e, em verdade, reprime de uma forma pedagógica, indagativa, filosófica àqueles que a acusavam, interpelando-os com uma célebre frase que ficou marcada na história da humanidade: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Mas esse episódio, ele não é único. Jesus, então, dá a libertação àquela mulher, liberando-a dos seus possíveis algozes, e ele, então, segue o seu caminho. Mas Jesus, em outros momentos, ele busca resgatar a figura da mulher. Naquele célebre encontro na casa de Pedro, quando Marta e Maria se encontram em casa, enquanto Maria se ocupa da lide, de cuidar dos afazeres domésticos, Marta se encontra no meio daqueles que estavam a discutir questões consideradas à época de coisas de homens, mas Maria, ao reclamar com Jesus, ele coloca Marta numa posição de destaque e dizendo que ela escolheu a melhor parte, em outras palavras, colocando-a habilitada a estar no meio daqueles homens para escutar não só a conversa ou participar da conversa com aqueles que visitavam Pedro, bem como também para ouvir a mensagem de Jesus. Outro diálogo bastante curioso no texto bíblico, exaltando a figura da mulher e colocando-a nessa posição, é o encontro com a mulher do poço de Samaria. Quando a mulher, já acostumada à colocação em segundo plano, Jesus lhe pede de beber, e diante daquela surpresa a que ela foi tomada, ele então a coloca numa posição de destaque, reconhecendo a sua humanidade, reconhecendo a sua beleza, reconhecendo toda a sua potencialidade. A doutrina espírita, trazida por Allan Kardec a 18 de abril de 1857, não poderia tratar a mulher de maneira diferente. Embora a história tenha registrado inumeráveis fatos dessa condição da mulher na posição secundária, o próprio Kardec carrega consigo uma mulher, a Amélie Gabrielle Boudet, que na intimidade era chamada de Gabi, que foi, em verdade, reconhecidamente o seu braço direito, sendo, embora mais velha, mas com uma invejável cultura, assim como invejada era a cultura do próprio Kardec, do Hipólito Leão Denis Rivaio. Esse é o nome verdadeiro de Kardec, que adota esse pseudônimo a partir do Livro dos Espíritos, do seu lançamento, a 18 de abril de 1957, para que a nova obra, as novas publicações a partir do Livro dos Espíritos não se confundissem com a obra literária, com a obra pedagógica
e as diversas outras obras que Kardec escreveu ao tempo que era professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas Amélie Boudet teve um papel significativo na obra de Kardec, tendo não só acompanhado todo o trabalho da codificação, bem como também após a desencarnação de Kardec, em 31 de março de 1869, ela não só dá sequência à divulgação da obra espírita, mas juntamente com os seus auxiliares, ela constrói, ela monta e ela publica obras póstumas, como uma obra que, embora Kardec não seja uma obra produzida através da psicografia, mas ele a produziu enquanto vivo, e a Amélie organizou e publicou como sendo, embora não obra básica da doutrina, mas uma obra importante para que pudesse, então, complementar o trabalho feito e, além de trazer importantes documentos para a doutrina espírita. Mas a história da mulher, então, eivada de desafios e de questionamentos, e bem como de posições em que ela é colocada sempre na posição secundária, ela começa então a partir da Revolução Industrial, quando a mulher ela passa a integrar o mercado de trabalho. Em verdade, nas guerras, em verdade, nas revoluções, em momento em que os maridos eram levados para os campos de batalha, era a mulher que ficava em casa tomando conta dos filhos e sustentando os filhos, buscando o combustível para o fogo, qual seja o petróleo, a lenha que pudesse servir nas sociedades mais primitivas, bem como também buscar o próprio sustento. Então a mulher, em verdade, sempre enfrentou esse desafio da luta pela sobrevivência, embora conservando sempre a sua sensibilidade, a sua feminilidade, mas é verdade, precisa reconhecer que a mulher sempre foi valorosa na busca de manter o lar. E hoje nós vemos as próprias experiências que são construídas, onde o marido assume o papel de procriador, e em muitos casos, milhares e milhares de casos, para não milhões de casos, no mundo todo, não raro ele deixa a mulher com os filhos, vai atrás de outra mulher, atrás de aventuras, e ela fica em casa, tomando conta dos filhos, dando conta da casa, dando conta dos filhos na escola, e além disso tendo que buscar o sustento para a prole que o marido irresponsável deixou. Mas, pois bem, então diante desse desafio, a mulher verdadeiramente vai conseguindo, conquistando espaços, e vai, em verdade, também adquirindo potencialidade para buscar, para garantir os seus direitos. E o Dia Internacional da Mulher, que se comemora amanhã, em verdade é fruto de uma ação culminante que aconteceu em março, dia 8 de março de 1857, em verdade, no mesmo ano da codificação, quando então um grupo de mulheres lá nos Estados Unidos, em Nova York, reivindicava a admissão da jornada de trabalho de 14 para 10 horas por dia, e mais o direito à maternidade, o direito à licença maternidade. Elas foram queimadas porque ficaram em greve, foram trancadas no estabelecimento fabril, onde trabalhavam, e então, para conter essa manifestação, a polícia fecha as portas, e então incendeia-se a fábrica, morrendo 129 operárias que lutavam por essa causa, então, da diminuição da jornada de trabalho de 14 para 10 horas. Hoje nós temos 8 horas. E bem como também o direito à maternidade. Então esse fato, ele ganhou o contorno da história dos povos e ganhou o reconhecimento no mundo diante da necessidade de definir, de ajustar e de reconhecer direitos necessários e humanizados, o que na verdade não se consegue sem muita luta. Todas as grandes conquistas da humanidade foram traduzidas com muitas lutas e com muita dificuldade.
Então, quando nós falamos da mulher e quando nós falamos dessa luta para garantir, então, a sobrevivência, nós temos que perguntar, perante o Espiritismo, será que o Espiritismo consagra a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Como o Espiritismo vê isso? E nós vamos buscar, então, a sustentação doutrinária na obra básica. O Livro dos Espíritos, lançado a 18 de abril de 1857, ele é apresentado para nós em perguntas e respostas, e Allan Kardec, então, pergunta aos Espíritos venerandos a respeito da igualdade do direito da mulher. Perante Deus, então, são iguais todos os homens? E aí vem a resposta: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez sua lei para todos. Na 817, logo em seguida, o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? E vem a resposta também óbvia: Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ressalte que, considerando a lei da reencarnação e considerando que espírito não tem sexo, pouco importa ao espírito reencarnar na condição de um homem ou mulher. A sexualidade está no seu psiquismo, mas segundo a configuração biológica, anatômica do seu corpo, carregando o psiquismo, ele também carregará tendências a desenvolver o seu psiquismo no campo feminino masculino, cumprindo então as suas funções, cumprindo o seu papel, cumprindo o seu desiderato enquanto espírito encarnado que somos. Então, diante disso, a doutrina espírita traz para nós importantes reflexões a respeito desse papel, desse desafio que é a vida em comum e, sobretudo, garantindo a possibilidade do debate amplo, geral e restrito, sem esconder e sem passar desapercebido qualquer questão que envolva, então, o debate da luta pela conquista dos direitos que a mulher tem conquistado, e com muito louvor e com muita luta. É preciso dizer que nós, homens, temos obstados, temos criados muita dificuldade para que a mulher possa exercer as suas múltiplas funções. E quando nós olhamos essas experiências que as mulheres vivenciam, do papel de mulher, esposa, depois o papel de dona de casa, depois o papel de mãe, depois o papel de educadora, depois o papel de cuidadora, e a sua sensibilidade, e também a busca pelo sustento hoje que a sociedade moderna permite. Então a mulher fez muitas conquistas, e conquistas importantes. A cada dia a gente vê que é necessário garantir os seus direitos, garantir as suas prerrogativas, garantir as condições necessárias para que ela possa ter uma vida em igualdade com o homem, embora eu precise reconhecer que o homem carrega-se de um lado a força, porque tem o papel de provedor, mas a mulher do outro lado tem a sensibilidade, tem a feminilidade que lhe dá o papel de cuidadora, aquela que olha o detalhe, aquela que é mais cuidadosa, aquela que sabe lidar com pequenas coisas mais sensíveis e que lhes permite então facilitar na relação a dois, de um lado alguém buscando o alimento, de outro cuidando do lar e do ambiente onde o casal vive, fazendo com que essa vida possa ser bem ajustada. Se nós olharmos então as funções que a mulher exerce no lar, vamos perceber então a grandiosidade dessa guerreira do lar, dessa mulher maravilha,
me permitam usar essa expressão, mas que papel relevante ela é capaz de exercitar no ambiente do lar, fazendo com que então a vida possa ser garantida no ambiente doméstico e fazendo com que então ela torne harmonioso, torne alegre e torne habitável o espaço onde a família vive. Quando nós olhamos um ambiente habitado somente por homens, nós percebemos com muita nitidez que verdadeiramente o homem não carrega, a não ser em raríssimas exceções, a competência para administrar com tanta perfeição, com tanta habilidade, o ambiente natural onde vive. De onde vem então, na verdade, e aí a pergunta, de onde vem então essa restrição, essa visão negativa, essa visão inferiorizada que os homens dedicam às mulheres? Isso verdadeiramente é fruto da ignorância dos homens ou das gerações. Quando nós trabalhamos o papel de educação, por exemplo, a gente tem que perguntar, muitas vezes, por que a própria mulher, ao educar o filho, menino, como diz lá no interior, menino homem, por que ela direciona algumas prerrogativas para o menino homem, em detrimento, caça algumas prerrogativas da menina mulher? Me perdoe usar essa expressão, apenas para ficar de uma forma mais inteligível que nós estamos dizendo. O menino pode chegar mais tarde, a menina não pode. O menino pode, se permite, por exemplo, no campo da sexualidade, se o menino tem a primeira experiência sexual, o pai e a mãe pode até não fazer alarde, mas não reprimem. Enquanto se a menina manifesta a sua libido e carrega as possibilidades das suas primeiras experiências sexuais, a família entra em pânico, entra em polvorosa. Em verdade, tudo isso é a construção de um processo pedagógico, de um processo evolutivo que nós temos que vencer. Conquanto, nos dois casos, menino e menina, a doutrina espírita nos oriente, e o bom senso também nos oriente, que devamos ser cuidadosos no gerenciamento do processo pedagógico desse ser que chega com limitações, com tendências, e é levado através do processo pedagógico a construir novos caminhos, novos ideais, corrigindo as suas tendências e corrigindo os seus possíveis desvios. Mas é verdade que a sociedade precisa considerar essa igualdade dos seres, inegavelmente protegendo a menina, sim, das possibilidades do ataque, da agressão, da violência, como também protegendo o menino nessa questão. Você pode trabalhar conosco no chat. Você pode trabalhar conosco mandando a sua pergunta, a sua proposta, a sua crítica, inclusive nos informando como está recebendo a nossa imagem. O nosso companheiro Jorge Bueno está lá dando a informação do som, está ótimo, assim como a imagem. Parabéns às mulheres, né, Jorge? Nós não vivemos sem elas. Disse agora há pouco, numa outra palestra que fiz mais cedo, e que nós somos dependentes delas. E nos gostamos disso. Nós precisamos disso. No ambiente onde a mulher está, sempre há o embelezamento, sempre há alegria, sempre há o encantamento. Ediane de Souza está entrando agora no chat também, manda a sua pergunta. Parabéns pelo seu Dia Internacional das Mulheres, que daqui a pouco, Ediane, você está aí comemorando o seu dia. E estamos hoje abordando exatamente o tema o Espiritismo e as mulheres. Como é que o Espiritismo trabalha essa questão da igualdade ou da desigualdade, da discriminação?
da mulher. Em verdade, essas diferenças, essas discriminações, esses preconceitos e a própria colocação da mulher numa posição de inferioridade baseia-se num entendimento deficiente, num entendimento retrógrado, eu poderia até dizer primitivo, de que a natureza da mulher é inferior ao homem. Em verdade, temos dado prova disso, volta e meia a televisão está dizendo e fazendo desafios. Atrás vi até, eu próprio preconceituoso, tempos atrás afirmava que a mulher dirige pior do que o homem, ou não dirige tão bem quanto o homem. E consultando, então, estudiosos da rede de seguridade de bens, seguro de carro, nós vemos que se o carro é de mulher, a tendência do seguro é ser mais barato que o seguro de homem. Nos índices de estatísticas, embora nós tenhamos mais homens dirigindo, embora as mulheres venham ocupando também mais espaço na direção de veículos, nós verificamos que os acidentes provocados pelas mulheres são em menor quantidade, e os acidentes são menos graves, porque elas dirigem com menor velocidade, portanto com maior responsabilidade. Vi também o Fantástico dias atrás, num espaço disputando manobras, em que alguns repórteres faziam apostas com mulheres também repórteres, e se viu que as mulheres dirigem melhor do que o homem. Mas, então essas limitações, esses preconceitos, essa discriminação, essa desconsideração para com a mulher é fruto ainda de uma sociedade primitiva, digamos, uma sociedade ainda em evolução, fruto então de um machismo que não tem qualquer razão de ser. Então esse princípio de que o bom gerou a ordem, a luz, e o princípio mal gerou o caos e as trevas, então nasce em razão da história da que a mulher levou o homem a comer da fruta, então coloca a mulher lá na condição de aquela que encaminhou o ser para a dificuldade, encaminhou para o desvio, encaminhou para outros caminhos. Na questão da sexualidade, já abordamos, mas é importante citar o que diz a questão 202 do Livro dos Espíritos. Quando é errante, prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? E a resposta dos espíritos é a seguinte: pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas que haja de passar. Portanto, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, dependendo das provas que devam passar. Obviamente, se ele precisa passar para a experiência da maternidade, não há de encarnar como homem. E se ele precisa passar para a experiência da paternidade, deverá encarnar-se como mulher. Então, como deve progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhe oferece provações e deveres especiais e novas oportunidades de adquirir a experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia experimentar ou vivenciar apenas aquilo que os homens vivenciam. Boa noite, Débora. Estamos aqui hoje, bem como Rosângela também está no ar. Nós estamos aqui apresentando o programa O Espiritismo à Mulher, a fim de que nós possamos comemorar o Dia Internacional da Mulher, que se comemora amanhã. Então estamos fazendo aqui algumas considerações em que você pode colaborar através da sua pergunta, através da sua resposta, da sua observação, ou até da sua colaboração com um texto, com a imagem, que você possa nos mandar, a fim de que a gente traga um assunto atual, traga um assunto pertinente e capaz de fazer com que a nossa noite seja melhor. Obrigado, a imagem está linda, alguém está dizendo aqui. Obrigado. É verdade, não é que eu sou lindo, viu, Diane? É a técnica do nosso companheiro Mamed que possibilita fazer, digamos, esse Photoshop na tela
permitindo então a clareza. Mas é fruto também da colaboração de alguns companheiros que estão investindo nesse trabalho para que nós possamos fazer então um trabalho de qualidade. Então essa consequência de considerar a mulher como um ser inferior é uma influência cultural forte e que pode, na verdade, gerar uma imersão do sentimento de inferioridade, de baixo autoestima, colocando a mulher verdadeiramente em posição psiquicamente inferior. Mas nós sabemos também que, para preencher esse vazio, muitas vezes ela precisa, então, recorrer-se ao uso de remédios, drogas, bebidas ilegais, até para superar essa deficiência, muitas vezes até afetiva, é preciso dizer. Porque como é colocado numa posição de inferioridade, ela não se vê numa posição destacada, não se vê numa posição, muitas vezes até que é culturalmente bem mais posta, mas é tratada como um ser que pode oferecer risco ao marido. E é clássica o quadro onde mulheres que ganham mais que os homens são discriminadas por inveja, por ressentimento, por seus companheiros, passando a tratá-las com dificuldades no relacionamento. O debate que a gente traz hoje, ele visa exatamente a gente abrir a cabeça, abrir o entendimento, abrir a discussão a respeito dessa necessidade de nós percebermos tanto o homem e a mulher como seres iguais. E oferecendo então uma possibilidade da companheira que se vê sob domínio, onde ela é constrangida, onde ela é submetida a tratamento não humano, ela possa esclarecer-se através dos diversos mecanismos dispostos nos diversos organismos, nas redes sociais, a fim de poder construir um campo de relacionamento que lhe permita, então, melhorar a sua condição de vida, melhorar a sua qualidade, melhorar o seu padrão relacional, facilitando então a sua vida na comunidade. A Lília me pede para falar sobre o espancamento. Em verdade, a nossa abordagem vai passar por essa via, porque quando nós tratamos, Lilian, de direitos e sobretudo da igualdade, e abordamos então o campo da força pelo homem, da sensibilidade pela mulher, jamais a mulher vai conseguir competir em força com o homem, a menos que ela fosse habilitada em artes marciais ou em habilidades de lutas de defesa. Mas é verdade que a questão do espancamento, da agressão no lar, é um problema extremamente preocupante. Nós temos hoje no Brasil a Lei Maria da Penha, que é fruto, na verdade, de uma conquista de uma mulher guerreira que, sendo espancada no lar, ela lutou bravamente, mesmo com limitações físicas, para fazer com que o homem espancador tivesse um tratamento adequado, não só um tratamento que pudesse coibir, que pudesse proteger a mulher no ambiente do lar, mas assim como também uma proposta de educá-lo, uma proposta de conscientizá-lo de que o lar não é um ambiente para agressões, para violência. Pelo contrário, o lar é um ambiente de paz e harmonia, onde marido e mulher, onde macho e fêmea, onde homem e mulher possam conviver em paz, um completando o outro, um sendo parte complementar do outro, embora carreguem as suas individualidades. Nós vemos, lamentavelmente, que muitos homens impedem, por exemplo, da mulher estudar, impedem da mulher ter atividade fora, e tempo depois ele abandona a mulher, vai viver com outra, e aí fica alguém dentro de casa absolutamente limitada, porque no tempo em que poderia, e que estava apta, estava habilmente preparada para iniciar o ambiente
da sua preparação para a vida, ou ganhar a condição da independência, que seria possível nessa preparação, então verdadeiramente ele impede de fazer isso. A Rosângela contribui aqui. Somos seres iguais, sim, sem qualquer tipo de distinção de raça, cor ou sexo. Ocorre o mesmo que mesmo no nosso Brasil ainda impera a ilusão da inferioridade, superioridade masculina e feminina. É verdade, Rosângela, esse é o objeto nosso. A doutrina espírita coloca de maneira muito clara, essa questão de que somos iguais, embora tenhamos características diferentes da força do homem, da sensibilidade da mulher, porque os papéis também são diferenciados, enquanto biologicamente, psiquicamente, cabe ao homem buscar o sustento do lar e buscar lá fora os recursos para prover para a função logística do lar, e a mulher o papel da educação dos filhos, do cuidado da casa, do cuidado do ambiente, mas hoje nós temos isso de uma certa forma deturpada, até porque em razão da irresponsabilidade muitas vezes do homem e da própria necessidade do espírito evoluir, a mulher acabou, na verdade, assumindo papéis, funções fora do lar. Isso, embora, Rosângela, é necessário colocar também que o fato de sair de casa e ficar o dia todo fora, enquanto os filhos ficam entregues às babás ou entregues às creches, há aí uma questão extremamente ampla para discutir na questão da educação. Nós sabemos que o papel da educação é da mulher, do casal, embora o homem tem, por sua função e por sua característica, o papel de buscar o sustento fora, cabendo então a necessidade de dividir o ambiente do lar, a educação de ambos. Mas quando a mulher sai de casa e deixa os filhos na creche, há de se perguntar, será que a creche consegue substituir verdadeiramente a mãe e o pai no processo de educação? Eu tenho questionado isso. Talvez me falte autoridade de pedagogo, de educador, mas vivenciei experiências bastante práticas. Eu sou policial militar e vivenciei experiências bastante práticas no meu dia a dia na rua, e quando nós vemos que muitas crianças, muitas pessoas saem de casa para trabalhar e deixam seus filhos muitas vezes na rua. É claro que a necessidade da sobrevivência é maior, e aí temos que discutir a questão social. Não é tão fácil discutir essa questão, simplesmente dizer que a mulher tem que ficar em casa e o homem tem que buscar o alimento. Isso não é verdadeiro. A necessidade, pois, de ter padrões de vida melhor exige que as pessoas possam experimentar outras experiências, vivenciar outras experiências, mas é verdadeiro afirmar que a necessidade de cuidar dos filhos é uma questão fundamental no casamento, e que então implica de que o homem e a mulher sentem para discutir a relação de tal maneira, de que maneira nós vamos cuidar dos nossos filhos. Porque isso gera também uma outra questão fundamental, tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que é a questão da responsabilização de nosso papel na educação desses seres que Deus colocou no projeto reencarnatório para que viesse habitar no ventre da minha mulher, sob meus cuidados, e que me cabe o papel não só de protegê-la, mas como de protegê-los. E fazer com que esse ser, então, ao retornar para o mundo espiritual, possam retornar mais preparados. Então, o desafio que está posto no papel da construção de um tempo novo, onde nós debatemos a relação da mulher, é preciso fundamentalmente garantir a igualdade, não só nos direitos, nas regalias, como o salário. Hoje a televisão de manhã anunciava que o ministro, numa ação que foi impetrada em Brasília, estava
estava propondo uma multa para a empresa que pagasse em igualdade de condições um salário à mulher inferior ao homem na mesma empresa. E verdadeiramente nós entendemos como a justiça, porque sabemos do quanto, e especialmente estamos falando das mulheres sérias, e também comparativamente dos homens sérios, sabemos que a jornada da mulher é de 18, 20 horas, posto que quando chega em casa, ainda há que preparar o prato do marido, o jantar do marido, há de acompanhar o dever escolar dos filhos, há de, na verdade, também cuidar ter cuidado com o próprio corpo, enquanto o homem desenvolve aquela monstruosa barriga, ela cuida-se para que possa permanecer sempre bela e bonita, porque corre o risco de ser trocada se não tiver o cuidado de preparar-se e de estar sempre em boas condições físicas. Em verdade, sabemos também que não acontece com todas as mulheres, mas isso, a questão da feminilidade, da beleza, da higiene, e a mulher é muito mais cuidadosa e despende um tempo muito maior nisso, e nós gostamos disso. Por favor, mulheres, continue fazendo isso. Mas passe também a cobrar de nós também o mesmo cuidado, a fim de que você possa também gozar da beleza, segundo seus olhos, também de um corpo bonito, um corpo masculino bonito, que lhe possa trazer, através da libido, através da sensualidade, o prazer que você busca, e tão merecidamente necessário, previsto nas próprias leis divinas. Então, na busca de se desenvolver esse debate e trazer à discussão essa questão, nós reputamos de elevada importância trazer, então, essa questão do cuidado com os filhos, o cuidado com esse preparo para viver em família, porque em verdade todos nós gostamos de família. Eu nunca encontrei uma pessoa que não tivesse preocupado com a família. Mesmo um morador de rua, quando nós perguntamos por que ele não está na família, ele diz: minha família está descomposta, minha família está esgarçada, a minha família se rompeu por uma questão A, B ou C. Mas se nós oferecemos a oportunidade de restabelecer os laços de família para aquela pessoa, ele se dispõe sempre. Eu nunca encontrei um que não quisesse, nessas condições de ter um ambiente em paz, pacificado, não quisesse voltar para casa. Então a pergunta por que viver em família? Em primeiro lugar, é preciso discutir a questão do próprio sexo. Qual é o papel do sexo? Quanto vilipendiado e quanto tratado com banalidade, não só pela mídia, mas pelos nossos costumes atuais e da falta de visualização de um horizonte muito mais amplo, em que o sexo está incluído na própria espiritualidade do ser, posto que ele é gerador da vida e possibilita então a reencarnação, mas a relação a dois, ela muito mais do que sublimar a questão sexual, onde o casal se encontra no leito conjugal e nas trocas afetivas, e a continuidade e a segurança, a confiança, a fim de que os filhos, a fim de que a família possa dar estabilidade social, tem o papel então da própria reencarnação, onde nós mesmos, homem e mulher, mesmo que não tenhamos filhos, nós somos filhos, nós somos produto de uma reencarnação, nós somos produto de uma relação sexual entre um homem e a mulher se relacionaram e permitiram que nosso nascimento, o nosso retorno à Terra, para cumprir então o desiderato reencarnatório, qual seja a expiação, a reparação, ou como preparar-nos para missões onde nós teríamos o papel de trazer conhecimentos, informações, realizações em favor da humanidade, possibilitando então o progresso. Então todos nós passamos por essa experiência. E como nós tratamos então dessa questão, é fundamental então trabalhar essa necessidade dos laços de família, tratado na questão 774 do Livro dos Espíritos. Que assim os Espíritos traçaram. Os laços de sua família são necessários ao progresso, e os de família
Perdão, os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Quer dizer, a sociedade será mais forte quando nós tivermos a família mais aperfeiçoada, a família mais ajustada, a família mais moralizada. E nesse papel, a mulher tem papel relevante, fundamental, já que nós colocamos lá que o papel do homem é muito mais de provedor do que de educador, embora saibamos que ele tenha que dividir essa tarefa. Na questão seguinte, 775, a pergunta é: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta é clássica, dita por todos os estudiosos da doutrina espírita: uma recrudescência do egoísmo. E nós vemos então que Kardec anota na questão 775 que o orgulho e o egoísmo são, na verdade, 785. O orgulho e o egoísmo são as duas maiores pragas da humanidade. Todos os males são originários do orgulho e do egoísmo. Vale dizer, então, que no papel da formação do ser, na formação, na educação do ser, cabe o papel do homem e da mulher estarem absolutamente sintonizados com a ideia de que, estando harmonizados, estando focados, dando o mesmo objetivo, embora conservando as suas individualidades, as suas próprias características, sem autoanulação, porque a anulação também não traz felicidade, pelo contrário, faz as pessoas sofrerem, estão gerando então a possibilidade de construir um tempo melhor. Então, diante desse desafio, a gente pode, na verdade, estabelecer conclusões relevantes na busca desse desenvolvimento, desse progresso que nós estamos chamados a realizar. Então, a criança, o adolescente, aquele que retorna à experiência humana, ele precisa, então, ter a possibilidade de experimentar no universo onde vivencia o masculino e feminino. Uma criança que fosse criada somente junto com o pai biológico masculino ou com a mãe biológica feminina, sem o contato de sexos diferenciados, teriam, na verdade, na nossa visão, mais dificuldade de viver em igualdade de condição de um casal que oferecesse ao reencarnante esse psiquismo de apoio masculino e feminino. Nós estamos vivendo hoje experiências modernas, naturais do tempo atual, em que casais homossexuais assumem, então, adotam crianças, ou pela própria fertilização in vitro, assumem, então, a adoção de crianças. Em verdade, os estudos ainda não são conclusivos a respeito de que comportamento adotará essa criança. Em verdade, quando o amor se faz presente, o amor cobrirá uma multidão de pecados. Mas é preciso que esse casal que se coloca nessa condição de homossexuais adotando, esteja absolutamente consciente do seu papel, que sejam muito preparados para que eles sejam capazes de transmitir à criança adotada, a esse ser que, enquanto albergue, junta corações amorosos, não aqui de maneira nenhuma colocam como discriminação e preconceito homossexual, pelo contrário, são seres em evolução, com suas dificuldades, como também nós temos. Nós temos de um lado homossexuais que se unem afetivamente, do lado de cá nós temos gente que gosta da poligamia, que gosta do adultério e que está sempre pulando a cerca. Então, como é que eu posso, sendo eu adúltero, ficar apontando meu dedo para alguém que gosta do outro do mesmo sexo? Isso é um paradoxo. E a própria doutrina espírita não nos convida, ao contrário, sugere-nos que nós adotemos uma postura de misericórdia, de compaixão, de compreensão, porque são espíritos que estão atravessando a mesma nave de dificuldade que nós. Claro que cada um de nós vai colher o fruto das suas dificuldades, o fruto das suas desídias, o fruto dos seus desvios. E a lei, ela é soberana, a lei é justa, é imutável, e não cabe aqui fazer interpretações ao sabor
dos meus interesses. Ao contrário, desse processo de educação para a paz, então, que a proposta da reencarnação passa necessariamente pelo ambiente onde o homem e a mulher estão, e, sobretudo, num ambiente onde a mulher tem papel relevante. Nessa data em que estamos comemorando, então, o Dia Internacional da Mulher, daqui a pouquinho virando a página, então nós precisamos viver nessa sociedade e encontrar alegria em cada ato, em cada gesto, para que possamos despertar o lado bom, o lado humano, o lado angelical, de que nos faz com que nós possamos dar um passo na senda do progresso. Então a autoridade do homem e da mulher torna-se uma manifestação de amor e de afeto quando exercida com equilíbrio, não importando-se do homem ou da mulher. E nesse papel, então, o homem e a mulher, amor e equilíbrio, precisam ter exatamente o mesmo papel, estar absolutamente sintonizado nas leis naturais, na lei de igualdade, lá a penúltima lei moral. Allan Kardec coloca a lei de igualdade antes da lei de liberdade. Interessante essa ordem pedagógica que Kardec constrói às leis naturais, porque em verdade só vamos ter liberdade quando nós formos capazes de dar liberdade ao outro, e por isso então tornando-o igual. É lindo isso. Eu só serei capaz de compreender a liberdade do outro quando eu o considerar igual. Desculpe. Então, trabalhando essa questão, nós já podemos, então, ir preparando para encerrarmos o nosso trabalho no campo de fazer com que essa percepção do ambiente de convivência, meninos e meninas, moços e moças, rapazes e meninas, homem e mulher, idoso e idosa, sejam sempre tratados com a dignidade inerente à pessoa humana na condição peculiar de desenvolvimento. Aquele que é mais forte deve ter o papel de proteger o mais fraco. Aquele que é mais sensível deve ter a capacidade de compreender aquele que é mais tosco. Aquele que é mais intelectualizado, ele deverá ter o papel de ensinar aquele que é mais ignorante. Aquele que é mais rico de virtude, de saúde, ele tem o papel, então, de distribuir esse patrimônio de tal maneira que o homem e mulher, em qualquer condição, de marido e mulher, de vizinho e vizinha, de pai e mãe, de avô a avó, sejam capazes de se respeitar, de se tolerar, de construir junto um novo tempo. Porque esse tempo de educação para a paz, esse tempo de pacificação íntima, é um tempo que chegou para ficar. Porque é um mundo de regeneração, onde haverá uma supremacia do bem, já superando todas as nossas vicissitudes, onde daqui a pouco nós nos envergonharemos de termos sido mais agressivos com a esposa, ou de termos levantado a mão contra o mais fraco. É um tempo em que já chegou. E verdadeiramente os homens de bem, as pessoas cultas, as pessoas ignorantes, as pessoas espiritualizadas, elas devem ter o papel relevante de proteger o mais fraco, não cabendo mais espancamento, não cabendo mais agressão, não cabendo mais limitações, não cabendo qualquer tipo de constrangimento a essas pessoas em estado de dificuldade. Então nós estamos aqui preparando para terminar o nosso programa e queríamos convidá-lo a estar conosco todas as quartas-feiras, bem como acompanhar os outros programas que são levados ao ar na Rádio Espírita Chico Xavier e na Rádio espírita.net.br, convidando a você para interagir conosco. Nós agradecemos a sua presença, agradecemos a alegria desse encontro, agradecemos o seu contato no chat, sabendo que esse programa daqui a pouco estará já no YouTube,
para que você possa vê-lo, se interessar, e nós queríamos aproveitar a oportunidade para divulgar aqui, então, o segundo Conjuresp, que é o Congresso Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, Direitos Constitucionais e Espiritismo, de 7 a 9 de junho de 2009 e 2012, em Campinas, promoção da Associação Jurídica Espírita. Então, se você, na verdade, se interessa por esse assunto, se você é advogado, se você é especialista do direito, se você é juiz, se é promotor, se é operador do direito, nós temos aí as instituições especializadas, a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, a Associação Jurídica Espírita, a Associação Médico Espírita e a Cruzada dos Militares Espíritas, que congregam profissionais dessas diversas áreas para que possam, cada um a seu modo, estudar o Espiritismo, fazendo com que, então, possam, cada um de nós, quer dizer, a seu modo, ao seu nível e ao seu entendimento, fazer com que possam estar presentes diante do novo tempo que se anuncia, que é o tempo de paz, que é o tempo de amor, que é o tempo de família, o tempo de convivência saudável, gozando da delícia da convivência com a mulher, gozando da delícia de conviver com o homem a quem a mulher ama, com os filhos e com as filhas, mas sobretudo fazendo os lares mais felizes, os lares mais saudáveis e sobretudo mais santificados. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a você e sua família, sobretudo você mulher, sobretudo você mulher que desabrocha para a vida e busca um encantamento de paz e de amor, que você possa então encontrar a sua paz. E por isso então nós colocamos aqui a Ave Maria das Mulheres, no slide que nós trazemos aqui para você. Que pena que nós não podemos mostrar. Aqui e agora e a sós. Quero pedir por todas nós, por aquelas que foram escolhidas para dar a vida, mulheres de todas as espécies, de todos os credos, raças e nacionalidades, todas aquelas nas quais a vida está envolvida em sorriso, lágrimas, tristezas e felicidade. Aquelas que sofrem por seus filhos, que geraram e perderam, as que trabalharam o dia inteiro em casa ou em qualquer emprego. Quero pedir pelas mães que penam por seus filhos doentes. Quero pedir pelas meninas carentes e pelas que ainda estão dentro de um ventre. Pelas adolescentes inexperientes, pelas velhinhas esquecidas em asilos, sem abrigo, sem família, carinho e amigos. Peço também pelas mulheres enfermas que em algum hospital aguardam pela sua hora fatal. Quero pedir pelas mulheres ricas, aquelas que apesar da fortuna vivem aflitas na amargura. Peço pelas almas femininas mesquinhas, pequenas e sozinhas, por mulheres guerreiras a vida inteira, pelas que não têm como dar a seus filhos o pão, educação. Peço pelas mulheres deficientes, pelas inconsequentes, rogo pelas condenadas e pelas que vivem enclausuradas. Por todas que se foram obrigadas a crescer antes do tempo, que foram jogadas na lavoura ou em alguma cama devastadora. Rogo pelas que, mendigando nas ruas, sobrevivem apesar dessa tortura, pelas revoltadas excluídas e as sexualmente reprimidas. Peço pela mulher dominadora, pela traidora, peço por aquela que sucumbiu os sonhos dentro de si, por todas que já conheci. Peço por mulheres solitárias, pelas ordinárias, as mulheres de vida difícil, que fazem disso um ofício, e pelas que se tornaram voluntárias para serem solidárias. Rogo por aquelas que vivem acompanhadas, embora tristes e amarguradas, e por todas que foram abandonadas, e as que tiveram que continuar sozinha, sem um parceiro, sem um amigo, sem um ombro querido. Peço pelas amigas, pelas companheiras, pelas inimigas, pelas irmãs e pelas freiras,
Suplico por aquelas que perderam a fé, que se distanciaram da esperança. Quero pedir por todas que clamam por vingança e com isso se perdem em inútil andança. Rogo pelas que correm atrás da justiça, que a boa vontade dos homens assista. Peço que lutam por aquelas que lutam pelas causas perdidas, pelas escritoras, pelas doutoras, pelas artistas professoras, pelas governantes e pelas menos importantes. Suplico pelas mulheres que são obrigadas a esconder os seus rostos e amputadas do prazer, vivem no desgosto. Quero pedir também pelas ignorantes e por todas que no momento estão gestantes, por aquela mulher triste dentro do coração, que vive com a alma mergulhada na solidão. Por aquela que busca o amor verdadeiro para se entregar de corpo inteiro, e peço por aquela que perdeu a emoção, que não tem mais paz dentro do coração. E rogo e imploro por aquela que ama, que não é correspondida e que tem uma vida sofrida, e por aquela que perdeu o seu amor e por isso sua alma se fechou, por todas que a droga destruiu, por tantas que o vício denegriu. Suplico por aquela que foi traída, por várias que são humilhadas e por aquelas que foram contaminadas. Mãe, eu quero pedir por todas nós, que somos o sorriso e a voz, que temos sentimento mais profundo. Por isso fomos escolhidas, tanto quanto você, para gerar e, apesar de qualquer coisa, amar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare e que Deus nos ilumine. Boa noite a todos.